já está online. Vamos ver. Eu fiz mais umas mudanças aqui, tava aí como eu achei esses documentos. Deve ter muita coisa ainda guardada dele aí, né? Em todos os jornais, edição policial. Puxa, isso eu queria ver depois com você. Aquele que tá em. Que ele fez uma capa, né? Isso, Capa não, como é que é? Aquela capa dura bem grande. É, ele encapou. Legal. Estamos Ô, ao Neto, vivo, a Gabi está dizendo que ela está esperando o aceite, hein? Eu já aceitei ela já aqui, já. Já? Já estamos ao vivo, já. Netão tá ligado aí no Parmeira. No jogo. Tá no intervalo. Olha, vocês fizeram o primeiro gol no momento certo, aí que o São Paulo tava. O Corinthians tá dando um sufoco em vocês aí. Tava mesmo, viu? Tava ouvindo pelo rádio, vindo para casa. Aquele maluco da Jovem Pan, porque o cara grita que parece que. Tava uma chuva ali no jogo, que é em São Paulo, que dava... Eu tô aqui no Morumbi, cara, tá caindo o mundo. Nossa. Aqui já parou. E aqui também. Aqui já... Só tá entrando aqui. Gostei da história, hein? Muito bonito. Esperar uns segundinhos aqui. Oi, Boa Gabi, noite, tá escutando? Agora sim, agora sim. Boa noite, doutores. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora, tudo bem? Tudo bem? O doutor Mário não conhece a Gabi, a parte feminina, a parte bonita aqui da live. Né? Já tá tudo empipocado de ficar olhando para esses caras aí, viu? Toda urticária aqui. Obrigada. Obrigada, doutor. Seja muitíssimo bem-vindo na live da Jurisprudência Comentada. É uma honra. Obrigado. A Gabi tem uma plataforma de cursos jurídicos não, cursos de tudo, né, Gabi? Verdade, a gente está com um projeto bem bacana. Nós iniciamos ano passado com cursos, seja na área jurídica, na área de fisioterapia, medicina, temos bastante cursos aí para concursos também, bem bacana. É, bem bacana, doutor. Convidadíssimo. Boa sorte, né? Boa sorte. Tem tudo para dar certo esse tipo de trabalho. Pois é, agora a era digital, né? A gente tem que adaptar o nosso modo. E traz suas benesses, né, doutor? Não fosse esse mundo digital, a gente não estaria aqui batendo esse papo, verdade. aprendendo bastante. É ótimo. Lá no Papo de Criminalista, eu também faço cursos, mas eu gosto do curso presencial. Aquele online é meio... Mas é bom, é que é coisa de velho. Não é da minha geração isso, mas enfim, eu vou me encaixando aí. Não, mas a gente que dá aula, assim, a gente sente falta da interação com os alunos, aquela presença. Isso é verdade. Aquela sinergia que cria na sala de aula, né? É diferente. Exatamente, exatamente. Meu irmão também entrou na era aí do digital. Que bacana, né? Está fazendo, Mário Sérgio? Oi? Você está fazendo curso lá com o Calvo, né? Ah, tô. Não, ele faz o curso e convida para dar aula lá. Mas você gravou no teu escritório alguns, né? Sim, porque com a pandemia ele pediu se podia gravar aqui. Ah, que bom. Hoje eu dei uma entrevista para a CNN dos maiores assaltos no Brasil. E eu fui advogado pessoal do banco do assalto do Banco Itaú. Boa. Esse está entre os grandes aí. Hoje eles estiveram aqui fazendo estou fazendo uma matéria. É o Banco Central, o roubo de Congonhas, o roubo do ouro lá no aeroporto, o Banco Itaú, são os maiores. É uma série que eles estão montando. Tem outros maiores, né? Mas aí não entra. Tecnicamente não se capitula como roubo. Mas vamos lá. Tomou cloroquina? Hein, Maria? Pô,
outra, bota um cara que é paraquedista para ser ministro da saúde. Os caras estão tudo loucos. Alguém aí saltaria com o médico de paraquedas? Eu não. Oh, meu Deus, esse aqui tem... Me lembra quando eu era garotão, tinha uns 13, 14 anos, eu gostava muito de ler uma revista chamada O Cruzeiro. E tinha um cara fantástico lá, que ele usava o pseudônimo de Stanislau Ponte Preta. O nome era Sérgio alguma coisa que eu esqueci agora. O Stanislau Ponte Preta era um baita de um cronista. E ele tinha uma coluna chamada FEBEPAPA, Festival de Besteira que Assola o País. Se você ler as besteiras que assolavam o país naquela época, as que assolam hoje, pelo amor de Deus. O Stanislau estava sem emprego. Você viu o presidente hoje dando uma entrevista dizer que, infelizmente, a vacina... O cara vibrou quando morreu uma cobaia, que acho que teve um infarto, um rapaz. Eu escrevi um pequeno artigo ontem lá no meu Facebook. Será o Dória a Geni da vacinação? Porque se não fosse ele também, ninguém estava se puxando. O cara não acredita na vacina. Diz que não é para usar máscara, que é para aglomerar. Aí, quando o Dória partiu para a ignorância, aí o cara se mexeu. Coitado, é que militar, o cara não é treinado para raciocinar, para pensar. Ele é treinado para cumprir ordem, aquele negócio. Ordem dada é ordem cumprida. Então, ele faz o que o chefe dele manda. E acabou. Você vê na entrevista que ele deu hoje de manhã, eu estava ouvindo aí pela Jovem Pan, uma tragédia. Tragédia. É digno de pena. Os caras não sabem o que fala, o que faz. Ele fica perdido ali, porque ele não é da área. Ele não entende nada. Mas, enfim, eu sei que a minha primeira dose é no dia 22 de fevereiro, os velhinhos. Você está na meia, porque é de 60... Você está com quanto? 60? 5. Então de 65 a 69, nós tomamos no dia 22 a primeira e dia 15 de março a segunda dose. Vamos lá. Ou então, pegaram um camelô no Rio, lá no camelô no Rio, eles estão vendendo já a vacina. Você pode até escolher. Brincadeira, né? Esse é o país da piada pronta. Não é possível um negócio desse. Cada uma. Vamos lá começar? Bora. Vamos lá. Boa noite aos nossos live espectadores. Feliz 2021 para quem vai tomar vacina e para quem também não vai tomar vacina, né? A nossa equipe da Jurisprudência Comentada aqui iniciando mais uma live. Dr. Glauber, Dr. Henrique, Dr. Mário Sérgio, Dra. Maria Gabriela e ao nosso ilustre convidado, Dr. Mário de Oliveira Filho, que é idealizador do Papo de Criminalista, está lá no Instagram, @Papo de Criminalista, e que é irmão do nosso mestre Mário Sérgio de Oliveira, aqui, que compõe a nossa bancada. Fica aqui os meus cumprimentos e vamos que vamos. Doutor Mário, está com a palavra. Bom, boa noite a todos, os colegas, aos nossos amigos, os estudantes que estão nos acompanhando. Agradeço imensamente esse convite, mais uma vez, de participar com vocês dessa sessão muito importante que é a jurisprudência comentada, né? E eu vejo sempre com muito bons olhos quando nós começamos a questionar as coisas, estudar mais, e, enfim, eu acho muito legal. Vocês todos estão de parabéns, é um projeto muito legal. Bom, falando em jurisprudência comentada, e o tema seria a respeito da nulidade no processo penal, eu trago uma jurisprudência, aliás, é um julgado, e é muito interessante. Primeiro, porque ele não foi proferido por nenhuma autoridade judiciária de segunda, nem de terceira, nem de quarta instância. É um juiz de primeiro grau. E não é de nenhum grande centro. Ao contrário, é de uma cidade, uma comarca pequena no interior do Ceará, comarca de Granja, primeira vara criminal de Granja.
Então, isso faz crescer a esperança de que ainda nós tenhamos luz no final desses túneis escuros para que nós estamos sendo levados. Falar de jurisprudência num país onde o presidente do STF é o Luiz Fux, e que, com as suas entrevistas, já disse a que veio, onde nós temos um ministro Barroso dizendo que, para ele julgar, ele precisa ouvir a voz das ruas, nós precisamos estar atentos. Eu quero até fazer um comentário muito interessante a respeito do habeas corpus 111.815 do Supremo Tribunal Federal, no qual foi julgada uma nulidade a respeito do artigo 212 do Código de Processo Penal. A lei entrou em vigor do artigo 212 em 2008 e esse habeas corpus foi em 2011. E compunha a turma um time de primeira linha do IPPD, Inimigos do Processo Penal Democrático. E era uma questão importante, anular a sentença de um sujeito condenado a 12 anos, se eu não me engano, porque a juíza inverteu a ordem estipulada no artigo 212 do Código de Processo Penal. Então, ela começou a fazer as perguntas e depois as partes. E o advogado não concordou, requereu a consignação em ata, enfim, e não precluiu o reclamo dele. E chegou no STF. E o STF acabou, por votação unânime, concedendo a ordem para anular o processo a partir da instrução criminal. Inclusive, o ministro Alexandre Moraes deu um voto dizendo o seguinte, mais ou menos assim, que ele foi promotor de justiça há muitos anos e que ele realizou milhares e milhares de audiências criminais, de instrução criminal, e que aquela forma antiga de se conduzir a audiência era mais do que inquisitorial, ela era ditatorial. Aí houve uma conversa entre o Fux e o... Muito interessante a conversa, aconselho os colegas a dar uma olhadinha, ao 111.815. E, em determinado momento, eles dizem o seguinte, a juíza respondeu nas informações, que o STF pediu informações para a juíza, e a juíza respondeu que ela tinha esse costume, que ela fazia assim mesmo. É o famoso, né, na minha vara mando eu. Quando se fala isso é porque todos os preceitos e direitos saíram pela janela. Então, eles dizem o seguinte, que vamos fazer uma decisão didática para que a juíza passe a cumprir a lei. Aí o Marco Aurélio, o Fux fala, bom, parece que nós temos aí uma semideusa, né? E o Marco Aurélio emenda, bom, então vamos dizer à semideusa que está nula a audiência e que ela tem que cumprir a lei. Passado algum tempo, um novo habeas corpus a respeito desse tema, e o ministro Alexandre de Moraes esqueceu tudo que ele falou da outra vez e denegou a ordem. Denegou a ordem e foi acompanhado pelos mesmos que haviam anteriormente concedido a ordem numa situação análoga. E agora teve um terceiro caso em que houve um empate e, então, o voto de Minerva foi pela concessão da ordem. Ou seja, nós vivemos uma tremenda de uma insegurança jurídica. E isso é muito ruim para o advogado que atua na esfera policial, que acompanha flagrantes, que está sempre acompanhando clientes em delegacia. Isso é uma complicação, porque cada um faz o que... Se o juiz faz o que quer, na minha vara mando eu, imagina o delegado de polícia, né? Na minha carceragem, quem manda sou eu, ponto final, encerro o assunto. Mas o juiz Guido de Freitas Bezerra, lá da primeira vara criminal de Granja, no Ceará, o advogado impetrante é o nosso colega, o João Saldanha Benício Lopes. O HC, se alguém quiser tiver a curiosidade de anotar, é o 0050 649.2020.8.06.0081. A denúncia foi recebida e o advogado impetrou uma ordem de habeas corpus
postulando a nulidade do auto de prisão em flagrante no inquérito policial, porque o delegado de polícia não permitiu que ele acompanhasse a oitiva das testemunhas e da vítima. E a fundamentação, em linhas gerais, que é uma decisão longa, em linhas gerais era o seguinte: a testemunha pode se sentir ameaçada pelo advogado. Ora, isso aí ele está tirando do solipsismo intelectual dele, né? Porque como o advogado vai, durante a audiência, dentro da delegacia de polícia, ele vai intimidar, vai ameaçar a testemunha. Então, o delegado de polícia, constatando isso durante a audiência, ele toma o poder de polícia, que é o que ele tem, que é para isso que ele trabalha, é a função dele, poder de polícia. Prende o advogado, chama a OAB, representa na ordem, enfim. Essa justificativa o juiz rechaçou e ainda, como a gente costuma dizer, né, tirou um sarrinho do delegado, porque aquilo era um absurdo, essa fundamentação. Outras fundamentações recaíram no artigo 7º da nossa Lei 8.906/94, no inciso 21. Então, diz ele que o texto diz que o advogado deve, né, acompanhar o seu cliente no interrogatório e nos depoimentos. Então, diz o juiz, e digo eu também, ora, o réu não presta declarações ou depoimentos. O réu é interrogado. Se a própria lei federal, em plena vigência, diz que o advogado pode acompanhar a realização das audiências de interrogatório e de depoimentos, está aí incluída a oitiva das testemunhas. Por que esse mistério? Por que esta resistência da autoridade policial em não permitir a presença do advogado na hora de uma inquirição? O que vai acontecer lá que não pode ser dito às portas abertas, que não pode ser dito, não pode ser perguntado, não pode ser conversado com a testemunha na presença do advogado? Não de terceiras pessoas, como o investigador, o escrivão, o carcereiro, não. Por que não pode ser feito na frente do advogado? O advogado não pode participar da audiência? Será que não pode? A Lei 8.906/94, ela, inclusive, diz que o advogado pode requerer, além de requerer perícias, apresentar quesitos. O que são quesitos? É um tema intimamente ligado ou diretamente, umbilicalmente ligado à questão de laudos? Não. Ele não pode apresentar um quesito, que é uma pergunta para o delegado formular a testemunha ou a vítima. Por que não pode? Não, eu vejo o seguinte, que não só as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas por força da Constituição Federal, do artigo 93, inciso 9, mas também do artigo 315, parágrafo 2º, e todos os seus incisos. As decisões precisam ser, todas elas, fundamentadas. Quando nós falamos em Estado democrático de direito, nós estamos falando com assento na Constituição Federal, que diz lá que todo acusado em processo administrativo ou judicial tem direito à ampla defesa. O inquérito é um procedimento administrativo. Ele não é um processo administrativo, mas ele é um procedimento administrativo. Tudo aquilo que é colhido dentro da delegacia de polícia ou por intermédio da polícia, em princípio, ele se constitui em atos investigatórios, ele não é prova. Ele só será prova depois de passado pelo crivo da audiência de instrução, quando, então, as partes estarão presentes, farão as perguntas, o juiz, ao final, se tiver alguma dúvida a esclarecer, fará perguntas às testemunhas. Se
ratificadas aquelas informações na esfera policial, ela pode ser uma prova e esta prova terá avaliado o seu devido valor no contexto do processo. Portanto, os atos investigatórios, por si só, não são capazes de incriminar alguém a ponto de uma condenação. Aliás, isso está no próprio texto do Código de Processo Penal. Esse momento solipsista que nós vivemos é que é muito grave. E há um confronto permanente entre a Constituição Federal, a Lei 13.964 de 19, que é a tal da anticrime, mas que trouxe, na verdade, curioso, né? Mais uma vez, no meio de um governo escalafobético, nós temos aí uma lei que traz coisas boas. Não são todas boas, mas traz. Por exemplo, aquela do prender o réu em juízo, se ele for condenado a mais de 15 anos, isso afronta. Eles tentaram enfiar ali novamente a questão da condenação em segunda instância. Mas tem coisas boas e vive em conflito com esse nosso Código de 41, que é um baita de um código reacionário, né? Então, o juiz não pode permitir, o juiz não pode, de ofício, decretar a prisão preventiva. Aí o cara converte o flagrante em prisão preventiva. Ah, eu não decretei, eu converti. Pô, a questão de semântica é ridícula, né? Só um cara com um cérebro do tamanho de uma ervilha para ter esse tipo de sustentação. Mas é o que a gente costuma ver. E pela lei antiga pode. Outra coisa, a finalidade do sistema acusatório em contraposição ao inquisitório é exatamente de afastar o juiz de qualquer protagonismo probatório. Quem vai tomar conta da prova são as partes. Elas têm que provar o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Não pode o juiz. Mas nós temos um artigo lá que diz que o juiz, em caso de dúvida, para esclarecimento, ele pode mandar promover diligências de ouvir as novas testemunhas do juízo. Esse negócio de testemunha do juiz tem que acabar. O juiz não pode fazer isso. Se ele está em dúvida, ele tem que absolver. Ele não tem que ir atrás da prova. Quem tem que ir atrás da prova é a parte, ou o Ministério Público, ou a defesa. Então, essa questão aqui da primeira vara criminal da comarca de Granja, no Ceará, eu acho muito significativa. Ao meu ponto de vista, ele é muito significativa. Veio num momento importante, dando autoridade ao advogado a participar. É muito difícil, se no Código de Processo Penal, que você tem as regras, elas não são cumpridas, você imagina numa delegacia de polícia lá do Xiriri da Serra, às 3 horas da manhã, você peitar o delegado de polícia para assistir um interrogatório, para assistir uma oitiva de uma testemunha. É bem complicado, porque o inquérito policial, como se sabe, ele não tem uma pré-estrutura, se bem que esta pré-estrutura ela é fornecida pelo próprio Código de Processo Penal das audiências de instrução e julgamento. E você pega por base também o auto de prisão em flagrante. Fala o condutor, fala a vítima, fala as testemunhas, interroga o réu. Aí nós já temos um panorama que pode ser explorado, mas que as autoridades policiais fazem ao seu bel prazer. Essa mudança na Lei 8.906/94, no artigo 7º, inciso 21, ela traz uma inovação no próprio Código de Processo Penal, trazendo uma nulidade que antes não existia. Então, o Código de Processo Penal também foi alterado pelo inciso 21 do artigo 7º do nosso Estatuto, na medida em que ele fala que estarão nulos todos os atos a partir do interrogatório que não foram acompanhados pelo advogado. Então, basicamente é isso. Eu gostaria de ouvir a opinião dos amigos, dos colegas, a gente discutir. Mário Sérgio Oliveira, ele nunca concorda comigo, deixa ele falar primeiro. Ele vai discordar do irmão mais velho. Não tem respeito pelos mais velhos. Não, eu não discordo, mas eu tenho ouvido muita gente comentando que é inconstitucional esse inciso do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. E por quê? Porque a Constituição Federal, já que nós estamos falando tanto de Constituição, a Constituição diz que quem tem o poder de legislar em matéria processual penal é a União, e não uma lei federal. Que essa lei federal, nesse inciso, ela é inconstitucional. O Estatuto é inconstitucional, porque ele muda o Código de Processo Penal quando ele não tem esse poder de mudar o Código de Processo Penal. Bom, a lei é federal.
foi votada no Congresso Nacional. Portanto, ela, no meu modo de ver, ela pode sim alterar o Código de Processo Penal. Bom, o Fux, com uma penada monocrática, afastou os 2 artigos mais importantes da reforma, que era o sistema acusatório e o juiz de garantias. Mas, enfim, a partir do momento... Você veja uma coisa, Marcelo. Os tratados internacionais que nós assinamos, né? Na base da pirâmide, quem que está lá? Constituição Federal. Depois, os tratados. E depois, as leis federais, as leis ordinárias. Portanto, no meu modo de ver, obedecendo a pirâmide e sendo a lei não feita por órgão estadual ou municipal, mas de cunho federal, votada no Congresso, aprovada pelas 2 casas, não tem como ela não ter força de alteração do Código de Processo Penal. Aliás, para se alterar o Código de Processo Penal, é por via de lei federal. E a lei federal foi alterada mediante a aprovação das 2 casas no Congresso. É o meu modo de ver. E não discorde mais. Não, não é uma questão de discordar, é uma questão de uma interpretação que eu escuto muitas pessoas dizendo, inclusive aqueles que defendem que o advogado, que não existe essa nulidade, primeiro porque o inquérito policial, como você bem disse, irmão, todas as provas têm que ser refeitas novamente em juízo. Então, a nulidade do inquérito policial pouco vai importar, e como nós estamos sabendo hoje, os operadores do direito, que toda nulidade hoje em dia, mesmo sendo absoluta, se você não demonstrar prejuízo, ela não é conhecida, que não tem prejuízo porque essa prova será refeita em juízo. E aí sim vai ter o crivo do contraditório com a presença das partes para poder fazer perguntas. Então, Pois não, irmão. Não, pode falar. Eu ia fazer uma sugestão aí, não sei se vocês já leram, os fundamentos do Código de Processo Penal do Aurí Lopes Júnior. Ele trata dessa questão do nullité sans griffe, que isso é uma coisa horrorosa, porque ele vem da teoria geral do processo. E o Código de Processo Penal não está na teoria geral do processo. Nós deveríamos ter uma teoria geral do processo penal. Então, eles trazem essas bobagens do cível, que no cível cabe, trazem para cá. E aí complica tudo, atravessa tudo. E fica mais fácil também para eles julgarem, né? Ninguém vai querer anular nada, porque, na verdade, quem tem que provar no processo penal, quem tem que provar que não houve prejuízo para o réu é o Poder Judiciário, é o Poder Estatal. Ele tem que demonstrar. Não é o réu que vai provar que teve prejuízo, porque este conceito de prejuízo é uma coisa muito vaga, é um saco sem fundo, é que nem a fundamentação de prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ora, cabe tudo ali. Cabe tudo. Um exemplo que eu sempre trago, eu apanho da direita e apanho da esquerda, mas um exemplo que eu trago é quando o Lula saiu do interrogatório dele, foi para uma praça pública, pegou o microfone e começou lá a esculhambar o juiz e disse o seguinte: se ele não me prender, quem vai prender ele sou eu, porque eu vou voltar. Veja, se ali uma incitação clara a uma desvirtuação do Poder Judiciário. Questão de Poder Judiciário você recorre, mas não vai para a rua e faz... O réu dizer que vai prender o preso, ali, se não era questão de ordem pública, eu não sei mais o que é. Né? Então, mas essa questão desse conceito abstrato, que cabe tudo, isso é decisionismo, isso aí é solipsismo, isso aí, na verdade, é arbitrariedade. Uma parte expressiva da magistratura não quer largar o osso do sistema inquisitorial. Eles querem dar as... Na minha sala, quem manda sou eu. Coisa nenhuma, quem manda é a lei. É assim que eu vejo. É que, infelizmente, o nosso Tribunal de Justiça hoje ele é condenatório, não é Tribunal de Justiça, né? Ele é um tribunal que está lá só para condenar. Então, quando você argue uma matéria de nulidade absoluta em razão de ocorrida no inquérito policial, eles nem dão bola, porque diz que isso aí vai ser refeito em juízo, até porque só as provas produzidas no inquérito policial não têm força para condenar.
como já está no próprio texto do Código de Processo Penal. Tem gente que acredita, né? Contemporizando o inquérito policial com a prova judicial, né? Vamos dar uma ferrada. É aquele tal da dissonância cognitiva. O cara sentou ali, ele está condenado, ele tem que provar que é o contrário. Você quer coisa mais absurda que esse tal da princípio do indúbio pro réu? Primeiro, que ele não é princípio coisa nenhuma. Segundo, que ele não está em lugar nenhum, não está na Constituição Federal, não está em canto algum. E os caras insistem no tal do princípio indúbio pro societá. E vai ferrando os caras. Então, o réu é que tem que provar o prejuízo, em caso de dúvida, o réu que se dane. É bem... Olha, sempre fala, nunca foi... Está tão difícil advogar no criminal. Nunca foi. A gente lembra do pai que advogava no criminal, que pô, nunca teve moleza, era sempre casca grossa, né? E não tem como a gente arrefecer. Não vou entrar com habeas corpus contra o juiz, porque ele vai ficar bravo. É problema dele, ficar e desficar, mas vai te respeitar, porque você sabe o que você está fazendo, que você conhece a matéria. É isso aí. Meus amigos, são exatamente 8h30. Vocês vão brigar comigo, mas eu sou obrigado, eu tenho que resolver esse probleminha agora aqui. Eu não tenho mais como adiar isso aí. Me pegaram de calça curta hoje. Pode ser? Sim, claro, mas volte sempre, Mário. Agora eu passo a palavra ao doutor Mário Sérgio, ele completa aí. Ó. Ele atua mais em delegacia, na verdade, do que eu, né? A experiência dele é... Só esse caso que ele estava falando aí do roubo. Não, mas eu acho que o caso mais complicado foi aquele... Não sei, posso estar errado, mas o caso do Abadia, né? Do Abadia. Mas não foi o mais, não. Eu acho que o mais complicado foi quando eu atuei até como advogado da vítima, no caso de Mongaguá, em que mataram aqueles 3 meninos, que um era filho do coronel da aeronáutica, um de um investigador, e que arrancaram os olhos do menino com uma colher, antes de matar. Esse caso foi mais impressionante. Aí, trabalhar isso na polícia, esses casos despertam no policial os mais primitivos sentimentos. E ele não pode se dar esse luxo, porque ele é um policial. Ele é o cara que tem que começar a cumprir a lei ali. Ele é que vai tocar o negócio, né? Então, já sai daí que o erro está aí. Entrou na delegacia, se ele não sabe, se ele não tem, ele sabe quem tem. Aperta que ele fala. Esse é o brocardo usado em delegacia com muita, infelizmente, frequência. Bom, meus queridos amigos, muito obrigado por ter me ouvido. Desculpe eu ter que me retirar com meia hora só. E eu espero que, de alguma maneira, eu tenha contribuído aí para o trabalho de vocês. Um abraço para todo mundo. Irmãozinho. Um abraço, obrigado, Mário. Um abraço, satisfação, doutor. Olha, eu agradeço especialmente a oportunidade que vocês me deram de participar junto com o meu irmão. Nós trabalhamos juntos muitos anos, continuamos lutando juntos, e isso é muito legal. É o DNA da família dos Oliveirinhas. É a advocacia criminal. Beijo para todo mundo. Beijão, Mário Sérgio. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, doutor. Bom, Mário, então seguimos nós aqui o assunto, né? O assunto aqui é super interessante. Muito mesmo. E até eu agradeço aqui a permanência aqui, né? O acompanhamento aqui da nossa live aqui dos nossos colegas. Nosso colega Júlio Clímaco, lá da Comissão de São Paulo, Leonardo Bruno, Evaristo, o Jorge Faria, Guido Cotia. Quero lembrá-los também para nos seguir. Nós temos aqui o Instagram, né, com o mesmo nome, Live Jurisprudência Comentada, e temos também o nosso Face, né, nossa página do Face, que é essa. O Dr. Valdiner também está aqui conosco, um grande abraço, Dr. Valdiner. Ô, Mário, e colegas, uma dúvida que eu acho até interessante aqui, que eu até ia perguntar para o Marinho, é a questão da participação do advogado, né, no acompanhamento. Tem a questão do interrogatório e o do depoimento ali. Então, dá a entender que o advogado teria ali direito de estar acompanhando o depoimento de uma testemunha, eventualmente. E qual que, na opinião de vocês, qual seria o limite deste acompanhar? É estar somente presente ali ou participando? Henrique, eu diria até o seguinte. Primeiro, que
essa participação do advogado na oitiva de alguma testemunha, na minha opinião, é uma utopia. Primeiro, porque não tem intimação do advogado para quando vai ouvir alguém. Segundo, não tem um horário definido. Eles podem marcar um dia, o horário, e não significa que religiosamente será cumprido. Então, você não tem... Como é que eu posso saber? A não ser que você esteja acompanhando. Se você estiver acompanhando a testemunha, aí sim, eu acho que eles vão permitir que você... E, inclusive, veja, não sei, aqui nas delegacias em São Paulo, normalmente, eles perguntam para você se você tem alguma pergunta, se quer acrescentar, te entregam o depoimento para você ler, se você concorda, não concorda, se está exatamente... Isso se você estiver acompanhando a testemunha. Mas você, como advogado da parte interessada, de quem está sendo averiguado, eu não sei se eles vão permitir que você tenha alguma ingerência, alguma interferência no depoimento da testemunha. Não sei se algum de vocês já teve alguma participação. Glauber. Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite. Um bom ano para todos nós. A gente está retomando a jurisprudência comentada. Deixa eu só tirar o fone aqui, porque falar e ouvir aqui tá ruim. Pessoal, eu vejo da seguinte forma. Se o advogado não ficar em cima, a polícia não vai te ligar, não vai te avisar a respeito de testemunha, isso e aquilo. Eu tive dois casos assim, assim, que por coincidência foram de repercussão. O primeiro foi o caso do homicídio daquela jovem de Araçariguama, a Vitória. Acompanhei quatro investigados ali. Se eu não ficasse em cima, talvez eles fossem acusados pelo Ministério Público por conta da repercussão. E graças a Deus a coisa fluiu bem. O segundo caso foi esse de um travesti que teria sido morto numa situação em dezembro, foram presos numa temporária e, de verdade, eu só tive fôlego do dia 2 em diante, tá? Dia 2 de janeiro. Passei o final de ano trabalhando na situação porque acreditava na inocência do meu cliente. Mas se o advogado não fica em cima, esquece, a polícia não vai te intimar. Não vai te ligar, não vai falar, olha, o seu cliente vai ser ouvido uma testemunha, esquece. Essa ideia que eles levam em consideração, delegado, investigador, eles sabem do contraditório, mas eles levam muito a ferro e fogo que o contraditório no inquérito não existe. E eu fico aqui comigo perguntando, e agora eu devolvo para vocês, se tudo isso é levado no processo a gente resolve, então quer dizer que já existe indício suficiente para denúncia? Eu pergunto para vocês, o que é o prejuízo para o réu? Que história é essa? Prejuízo para o réu? Mesmo porque já existem vários HCs aí, e assim, é uma gama de HCs que nós vemos assim, HCs, acórdão, sentença, não teve prejuízo para o réu. Como assim não teve prejuízo? Se foi denunciado, se para punir se segue punindo, foi condenado, mas não teve prejuízo. Como assim não teve prejuízo? Desculpa a miscelânea, mas é isso que eu queria devolver para vocês. É complicado, né, Glauber? Para uma pessoa que está presa, prejuízo presumido. Qualquer coisa que você saia fora do devido processo legal, ela já está no prejuízo. O prejuízo dela já é a situação em si. Se você não cumpre com aquilo ali que está na lei, o prejuízo está gravado. Agora, realmente, você tem razão. Essa história de comprovação de prejuízo, nulidade de prejuízo, é tudo conforme a ótica de quem está falando prejuízo. Não está tendo prejuízo para a sociedade, né? E agora, para quem está preso ali? A questão realmente é bem ponderada. Diante disso, eu tenho uma pergunta, até por curiosidade, para saber o que os colegas têm a dizer. Primeiramente, feliz 2021 a todos. Um ano maravilhoso para todos que aqui estão, meus colegas e amigos.
Eu tenho uma pergunta em especial para o doutor Mário Sérgio, porque o doutor Mário Sérgio falou de ser uma nulidade e não estar estipulado. E eu também concordo, só que eu queria uma explicação maior, porque assim, quando a gente imagina, doutor, uma nulidade, para você alegar uma nulidade, por exemplo, como o Glauber colocou aqui, não foi intimado para um ato extraprocessual, né? Delegacia. Só que como não existem formalidades para intimação, não está nada estipulado, como é que vai se alegar uma nulidade se o delegado não cumprir algo que não está estipulado? Não parece muito utópico? O que o doutor acha? E os amigos também. Eu não sei, mas se o pessoal concorda comigo, esse inciso 21 do artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ele se refere especificamente quando o advogado acompanha o cliente na audiência da delegacia. Porque aguardar que seja intimado não vai ser, até porque não tem uma maneira de ser intimado na delegacia de polícia. Segundo, você não tem a intimação do advogado, quem faz a intimação da testemunha, quem faz é o escrivão. E muitas vezes a pessoa liga e fala: olha, hoje eu não posso ir, vamos remarcar para outra data, e ele remarca. Ele mesmo remarca. Ele não tem que conversar com o delegado. Então, essas dificuldades do inquérito policial, eu acredito que o estatuto quis colocar a presença do advogado no ato da audiência, e não a intimação para que ele possa comparecer. Porque realmente o inquérito policial, felizmente ou infelizmente, ele não tem força de condenação, não tem força de prova, porque será refeito, mas num primeiro momento que a gente fala assim, veja, se uma pessoa confessa um crime na delegacia e em juízo ele nega a autoria daquele crime, as pessoas vão dizer que ele mente, porque na delegacia ele confessou e em juízo ele nega. Como ele mente, a palavra dele não vale nada, até porque ele não tem o compromisso de dizer a verdade. Então, a presença do advogado no momento do interrogatório da delegacia é muito importante para que você possa corrigir algumas distorções, porque é comum nos processos constar: o senhor leu o seu interrogatório na delegacia? E o réu fala de bem juízo, ele diz: não, eu não li, me deram e eu assinei. Tem algumas pessoas que, mesmo lendo, têm dificuldade de interpretação. E quando o escrivão colhe o depoimento, ele pode, de alguma forma, escrever de uma forma diferente, dar uma interpretação diferente daquilo que foi dito. Então, nesse caso, eu acho que a presença do advogado é muito importante, mas ele tem que estar acompanhando o cliente, porque se ele não estiver acompanhando o cliente ou a testemunha, ele não vai ser intimado nunca e não vai participar do inquérito policial. Eu queria escutar aqui a opinião de todos vocês no seguinte sentido. Vamos aqui, então, imaginar que esse inciso 21 do artigo 7º, ele realmente venha a ter maior efetividade nos tribunais. Será que não seria um tiro no pé do advogado participar eventualmente de uma produção ali de um elemento de informação, por mais que não tenha ali o contraditório, ampla defesa, e não seja tecnicamente considerada a prova? Mas o fato ali, por exemplo, de você ter oferecido ali um quesito numa oitiva, que é possível pela letra, o juiz lá na frente, na hora de condenar, ele falar o seguinte: ó, por mais que aquilo que foi colhido na delegacia não seja prova e sim elemento de informação, o advogado do acusado participou e teve ali contato com o que foi produzido. Será que nós ali não estaremos dando uma força para essa prova que até muitas vezes é contra o seu cliente? Não seria um problema isso aí? Eu entendo que você tem que orientar, por isso que para o advogado é importante você orientar o seu cliente até para aquilo que ele vai dizer na delegacia. Não, Mário, eu estou dizendo, por exemplo, um depoimento de uma testemunha, por exemplo, que viu, que não é sua, é do outro, porque você pode, né? Agora vamos supor que você queira ser mais participativo. Pô, eu vou colocar umas perguntas ali para a autoridade para serem feitas. Será que isso não pode ser prejudicial para você, para a sua defesa ali em juízo futuramente? Você sabe que é isso que eu defendo até, Henrique, nas audiências hoje online. Porque
se eu pedir para que o réu saia da sala de audiência, as perguntas que eu costumo atuar assim, não sei, eu também queria ouvir a opinião de todos. Eu costumo atuar, que para eu fazer uma pergunta, antes eu vou e converso com o meu cliente para saber se eu devo ou não fazer aquela pergunta. Porque dependendo da testemunha, ele vai me dizer, essa testemunha quer me ferrar de qualquer jeito. Se o senhor fizer essa pergunta, ele vai responder isso. Então, eu não vou fazer. Então, mesmo na delegacia, essa conversa anterior para saber se eu iria colocar como quesito essa pergunta ou não, seria primeiro conversar com o cliente, para que você realmente não dê um tiro no seu pé, né? Que eu vou produzir prova contra o meu cliente. Eu até complementando a pergunta do Henrique, boa noite a todos, né? Acabei chegando atrasado. Feliz 2021. Eu acredito que esse prejuízo aí de eventualmente a gente atuar e depois ser, né, prejudicial ao cliente no processo, no plenário do júri, eu tenho certeza absoluta que é mais uma arma que o promotor vai usar, né? O promotor vai falar, olha lá, na delegacia o advogado fez isso, não tem obrigação de ter advogado, não precisaria estar lá, e aconteceu assim. No júri, eu não tenho nem dúvida que, se não tiver essa cautela que o doutor Mário falou mesmo, de acertar, conversar direitinho com o cliente para saber bem o que pode ou não ser perguntado, o promotor vai falar que a gente está chancelando, inclusive, a acusação, né, com a nossa Marcelo, atuação. Concordo com você, em gênero, número e grau, mesmo porque o réu é tão leigo quanto os jurados. E da mesma forma que o réu procede na delegacia, o jurado vai entender da mesma forma que o réu procedeu. Então, é bem temerário. Eu diria até mais um pouco além, Glauber. O acusado, ele age com a emoção e não com a razão. E é da ânsia de querer se defender, e às vezes ele fala mais do que devia. Viu? Agora, eu gostaria de saber de vocês, qual que é o prejuízo do réu, a pergunta que eu fiz. O prejuízo, né, resgatando aí, o que é o prejuízo fora a condenação? Que tanto os tribunais falam, não teve prejuízo. Que prejuízo é esse que os tribunais falam que deve ser ressaltado no processo? Vocês já se depararam com algum prejuízo que anulou o processo, por exemplo? Na fase de inquérito policial, não, até porque vem sempre com esse mesmo fundamento, que a prova será refeita novamente em juízo, né? E aí o que vale é a prova em juízo, que teve o contraditório. Isso já não é uma pré-condenação? Glauber, só para dar um exemplo, nesse caso que eu falei hoje do assalto do Banco Itaú, o meu cliente negava a participação dele. E quem colocava o meu cliente no crime era o segurança do Banco Itaú, que na delegacia disse que ele teria participado, que ele estava dentro do Banco Itaú. Em juízo, ele disse que ele só falou aquilo porque ele foi forçado na delegacia. Inclusive, na delegacia, ele reconheceu várias pessoas através de fotografia. Uma delas estava morta, já tinha morrido, e uma delas estava presa lá em uma cidade a 500 quilômetros de São Paulo. Então, essas duas pessoas, teoricamente, foram absolvidas. O Ministério Público ofereceu denúncia contra essas duas pessoas e elas foram absolvidas. Uma porque já tinha morrido e outro porque estava preso e não podia estar no local do crime. Em compensação, toda a negativa do cliente, mesmo assim, sabe o que o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, na apelação, alegou? Por que ele iria mentir e colocar uma pessoa... E a pergunta que nós fazíamos era exatamente a mesma. Por que ele iria mentir e colocar duas pessoas que não estavam presentes no crime do Banco Itaú como assaltantes do Banco Itaú? Se eles não participaram, um estava preso e um estava morto. E eles condenaram e mantiveram a sentença do mesmo jeito. E na fase de inquérito policial, foi requerida uma perícia para que fosse feita a reconstituição do crime com os réus presentes na filmagem, para poder apresentar quesitos em que demonstrava que a pessoa que aparecia na filmagem e que dizia que era o meu cliente, não era o meu cliente, porque tinha uma distorção de largura de quadril, de orelha, que um tinha orelha de abano e o meu cliente não tinha orelha de abano.
mas eles falaram que essa prova na fase judicial não era o suficiente, porque a prova que eles levavam em conta era o depoimento do segurança. E a sentença foi mantida. Ô Glauber, sabe qual que eu acho que é o caminho? Essa insistência em pedir que a gente comprove o prejuízo é bem uma cópia do processo civil, né? Processo civil que o prejuízo tinha que ser demonstrado, até onde eu lembro, no penal, praticamente a nulidade absoluta, não tem papo de prejuízo. Então a gente tem que começar a fazer igual na esfera civil também, para o tribunal reconhecer o prejuízo. A gente tem que apresentar o contrato de honorários, falar, olha, excelência, com a ausência da atuação do advogado no inquérito, ele foi denunciado, e para atuar no processo eu cobrei mais tanto. Está aqui o prejuízo econômico, prejuízo financeiro do réu. Está aí, tem que ir para esse caminho. Acho que é o único jeito. O que vale é o dinheiro, né? É patrimônio só. Infelizmente, nesse país, o direito patrimonial é o que impera. Pode ser esse o prejuízo do réu. Pode ser. Porque, na verdade, eu me pergunto, eu me questiono, não teve prejuízo para o réu. Como assim? O réu foi condenado, passou por cima de um monte de coisa, o juiz analisa a prova literalmente assim, como ele quer, não com uma técnica processual em cima de uma perícia, ele descarta o que ele quer, né? Tive um caso uma vez aí, uma situação super delicada que só o perito poderia resolver e trazer a luz para a prova. O juiz fala, doutor Glauber, mas você sabe que o juiz é o perito dos peritos. Espera aí, isso foi em 1900 e bolinha, não é mais agora. Né? Hoje não é mais isso. Sinto muito. Né? Leve em consideração a prova. Aí vem uma situação que o juiz quer condenar porque tem que condenar, e aí literalmente quer condenar porque tem algum sentimento que ele leva para o lado pessoal, não leva para a questão técnica, e aí acaba tendo esse tipo de situação. Aí no tribunal eles mantêm porque acha bonito manter a condenação, sei lá. Desculpa, mas eu acho que a jurisprudência comentada, vamos começar a mudar o nome e colocar revoltados do direito penal. Ô Glauber, você comentou aqui sobre o prejuízo, né, do réu. Eu fico imaginando, e o prejuízo moral, o prejuízo da pessoa estar respondendo a um processo ou respondendo a um inquérito policial, alguém que nunca respondeu, o sofrimento de uma pessoa, por mais que lá na frente ela não seja condenada, ela já sofreu apenas por ter, às vezes, instaurado um inquérito policial contra ela ou ter um processo, ou ser denunciado por ele. O Auri Lopes Júnior que fala muito isso. Já há um prejuízo aí, porque, não sei se vocês já repararam, tem pessoas que já são mais antigas, o fato de ter, vamos dizer, derrubou uma árvore, um crime ambiental, a pessoa fica se remoendo, ela fica sofrendo por um fato tão simples, que lá na frente a gente sabe que a pessoa não vai ser presa, mas a pessoa se incomoda, ela vai corroendo ela, né? Às vezes até a elasticidade, né, de um processo quando a pessoa não está presa. Eu acho que haveria aí um prejuízo moral presumido, vamos dizer assim. Eu acho que justiça penal é complicada, né? Não vamos nem falar de prisão. Imagina um indiciamento. Você ali, para o resto da sua vida, você vai ter aquela marquinha ali. Né? E aí você vai falar, qual que é o prejuízo? Não houve prejuízo. Como não? Qualquer policial ali for pegar seu RG, ele vai ver que em 2021 você teve um processo um inquérito por tráfico. Só que isso aí, por mais que não apareça ali numa certidão, qualquer pessoa que tenha o acesso, né, de folha de antecedentes, essas coisas, ainda que formalmente, ilegalmente, ele consegue repassar isso aí. Alguém sempre vai ficar sabendo. Então, assim, pressupõe que a pessoa que se envolveu na justiça penal já desde o primeiro momento, já está tendo um prejuízo ali. E sério, né? Com certeza. E com relação a esse prejuízo, eu vejo da seguinte forma: quando existe um contraditório, uma ampla defesa mais elastecido no processo penal, e surge essa ideia de que não houve prejuízo, porque houve contraditório e ampla defesa elastecido,
eles já estão desprestigiando qualquer tipo de contraditório dentro do inquérito policial. Então, eles, né, doutor Glauber, eles já também nem se importam com o que, muito bem colocado pelo que o doutor Marcelo falou, do prejuízo moral. Eu acho que no processo penal eles não levam em conta isso. Tanto que no civil tem muitas ações depois, entre aspas, uma revertida de situação em que a pessoa se viu numa situação em que abalou toda aquela estrutura da imagem dela, imagem objetiva, subjetiva, e ela depois impetra uma ação de danos morais. Agora, na seara penal, a gente não enxerga isso, porque eles realmente desprestigiam a defesa do advogado dentro do inquérito policial. É assim que eu vejo que os colegas veem. Não existe um desprestígio grande? Eu diria até mais, ó, Gabriela. Você veja que a revisão criminal não é aceita para mudar o inciso quando a pessoa é absolvida. Porque eu posso ser absolvido por insuficiente, não tem prova suficiente para condenar, e surge uma prova de que eu não participei daquele crime, que eu não tive. Não pode, porque o artigo 621 é taxativo, tem lá quais são as situações. Então, no caso, se for ainda funcionário público, sim, porque ele tem uma consequência que pode ser reintegrado às funções, se mudar o inciso. Mas uma pessoa, qualquer pessoa absolvida, que é um inciso que, para mim, é inconstitucional, não existir prova suficiente para condenar, tá, pessoal? Pera, se não tinha prova suficiente para condenar, você me absolveu. Então, a tese do advogado é que tem que ser aceita. E não você me absolveu como se estivesse fazendo um favor. E essa pessoa que foi absolvida com esse, sempre que onde tem fumaça, tem fogo. Se ele foi processado e não tinha prova suficiente, tinha prova de que foi ele, mas o juiz entendeu que não era suficiente para condenar. Surge uma prova de que demonstra que não é ele, a revisão criminal não é aceita. Inclusive para devolver para a pessoa aquele status quo que ela tinha anteriormente, junto até o conceito na sociedade. Infelizmente, no penal, eles não levam isso em consideração. Perfeito, verdade. E para acabar com isso, o nosso querido presidente do STF fica segurando lá o juízo das garantias, né? Sendo que o inquérito policial, na minha concepção, não era nem para ser desentranhado do processo, até para preservar a originalidade cognitiva do juiz, para ele não vir já contaminado, né? Mas é o cenário que nós temos, né? Infelizmente. É verdade. Eu acho, inclusive, até que o inquérito policial aqui ele vai mudar um pouco a estrutura dele com o acordo de não persecução penal. Porque eu acho, né, foi até aquele tema daquela live que nós fizemos com nossos colegas, o doutor Francisco, né, Marcelo? O doutor Rafael Francisco. Rafael Francisco e o doutor, o outro, Glauber, como que era o nome Gabriel. do doutor mesmo? Gabriel, né? Que a própria polícia ela já está se reestruturando em termos de inquérito policial por conta do acordo de não persecução penal. Ora, se o investigado já logo no primeiro momento já demonstra interesse, que quer colaborar, confessar, por que você vai arrastar um procedimento complexo até o final, se ele já dá ali início, já no início ele já falou, realmente confessa aquilo ali, realmente você acaba simplificando, né? Foi mais ou menos até um pouco do que aconteceu no juizado especial, quando deixa de ser inquérito e passa a ser ali um procedimento mais simples, né? Eu acho que desde que eles levem em consideração realmente o acordo de não persecução penal na legalidade do que pode, eu acho que você acaba mudando um pouco a estrutura complexa do inquérito. Você acaba destinando ele para situações mais complexas e complicadas. Então, eu acho que talvez teremos ali novidades nesse sentido aí. Eu vou até ousar aqui. Será que a figura do indiciamento não tem que cair por terra? Sabe por quê? Eu tenho não um, ou dois, ou três, mas vários casos, e acho que vocês também, do sujeito ser indiciado, denunciado, chega no final ele é absolvido. O indiciamento fica. O nome dele fica registrado. Isso, Glauber. Vai ficar marcado para sempre isso aí. E o indiciamento... Prejuízo maior que esse? É atribuição exclusiva do delegado. E se ele foi absolvido mediante
o manto do contraditório, ampla defesa. E se ele foi absolvido, aquele indiciamento vai ficar. E assim, tem mais. Eu tô preparando um HC. Um cliente meu, ele me procurou depois de ter sido indiciado num estupro. O MP recebeu o inquérito, pronto, é acabado, pediu arquivamento. E ele continua indiciado. O nome dele está lá. Percebe? O juiz concorda com o arquivamento e está tudo certo. Vai que ele passe por alguma situação. Não, você já respondeu. Você foi indiciado por estupro aqui. Ninguém nem quer saber o que aconteceu, o que fim deu, isso e aquilo. Mas só constando pelo Estado, que é a figura que o delegado representa, ele foi indiciado. Eu acho que a figura do indiciamento teria que acabar, mesmo porque o inquérito é dispensável. E se é dispensável o inquérito, o indiciamento também tem que ser. Quantos promotores os senhores conhecem que levam em consideração a opinião do delegado com relação ao indiciamento ou não? Mas sabe o que acontece bastante, Glauber? Muitas vezes a polícia não indicia, relata, manda para o Ministério Público. O Ministério Público pede para devolver os autos para que aquele investigado seja indiciado. Aí o advogado ele corre lá com habeas corpus para evitar, e dá certo. Mas acontece isso muito, que às vezes passa batido ou o pessoal da delegacia entende que não há necessidade do indiciamento, chega no Ministério Público, bate e volta, só para que seja indiciado, que nada mais do que constrangimento isso aí. Glauber, eu não sei se você no seu habeas corpus está pedindo para dar baixa no IRGD, para que o juiz oficie o IRGD para dar baixa, que aí tira o nome dele do indiciamento. Senão não adianta nada, vai ficar constando. Então, a ideia é essa, mas como o indiciamento é exclusivo do delegado... Então, a baixa é dada no IRGD. Tá. Entendi. Aquele oficie o IRGD para que não conste mais o indiciamento, porque se ele for parado em qualquer comando da polícia, quando puxa, vai estar lá que ele foi indiciado. Não tem se foi arquivado, se não foi arquivado, mas foi indiciado e aí sempre tem aquela situação. Então, no IRGD, para dar baixa. Há quem diga que nunca sai, Mário. Tem uns que falam que sai. Isso aí é uma coisa que... Tem que dar baixa no IRGD. Não adianta fazer pedido para o Poder Judiciário. Não, isso não. A baixa tem que ser dada no IRGD. Professor Mário, eu trouxe esse assunto porque, assim, isso não é só uma dúvida que eu tenho, mas de vários colegas, tá? Inclusive, veja bem, eu cheguei uma vez para um juiz e falei assim, viu, mas ele foi indiciado. O juiz falou, pô, teve um conhecido meu que veio questionar isso, não tem o que fazer. Juiz... Não, mas eu diria assim, que poucos colegas nossos, Glauber, a gente vê, que pede para que seja dado baixa no IRGD. Porque onde que está o registro do indiciamento é no IRGD. Fica o registro, hein? É uma dica. Uma dica. Bom, pessoal, eu acho que já encerramos aqui nosso horário, né? E foi super legal os colegas que estão aqui. O Mário de Oliveira, irmão do nosso professor Mário Sérgio, esteve conosco aqui por 30 minutos, precisou nos deixar aqui por conta de algum imprevisto, mas a participação dele ali nos minutos ali foi engrandecedora. E o que eu queria deixar aqui enfatizado aqui para todos os colegas, que, poxa, foi uma decisão bacana, essa que nós estamos aqui comentando, né, de um juiz lá, com que é a comarca de Granja, do Ceará, que concedeu habeas corpus ali para declarar a nulidade de um ato ali que não cumpriu com a sua formalidade na delegacia de polícia. Lei existe para isso, né? Está lá no nosso Estatuto da Advocacia, que foi alterado pela Lei 13.245 de 2016, que fez incluir essa nulidade. O que eu gostaria de sugerir a todos, o que dá certo com o tempo, é que se utilizem desse artigo 7, inciso 21 do Estatuto. Peçam, mas com cuidado, né, Glauber, Mário, Marcelo,
para você não... Cuidado com a prova que você vai produzir. Mas só que tem que ir para o papel. Conforme os advogados vão pedindo, vão requerendo, o Tribunal de Justiça de São Paulo provavelmente não vai reconhecer. Se for para a sexta turma do STJ, a situação pode ser que melhore. Para a quinta turma, com certeza a gente não vai conseguir, até o dia que o STF vier ali enfrentar a constitucionalidade desse dispositivo. Então, o pedido aqui que eu faço aqui para nossos colegas que advogam, coloque no papel e peço, por mais que pareça uma tese que não seja das mais favoráveis, tudo pode, né? O não nós já temos, né, Glauber? Eu costumo sempre dizer o seguinte, que é interessante, que fora dos grandes centros é que nós temos as grandes decisões. Você veja que até a primeira mulher a votar foi em 1927 no Rio Grande do Norte. Não foi aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, foi no Rio Grande do Norte. Então, essas decisões, às vezes, que a gente fica sempre esperando das grandes metrópoles aqui da região sul, sudeste, não vêm de outros estados. O engraçado dessa live, né? Quando o Henrique sugeriu esse tema, eu tinha impetrado um habeas corpus, ainda não saiu decisão. E eu estou aguardando, né? E fala exatamente sobre esse tema. Está na 12ª Câmara, doutor Mário Sérgio. Vico Manhas. Vamos ver o que vai sair. Vai dar certo. Eu acho que vai dar certo, viu? Tomara. Mas o Neto está certo. Foi lá, saiu a decisão, pegou, já está se utilizando ali, no caso dele, vai subir. Se todo mundo começar a fazer isso, uma hora vai virar jurisprudência. E há quanto tempo que tem essa lei aqui é de 2016? Nós viemos aqui a ter uma decisão, notícia de uma decisão dessa de nulidade, inquérito, só agora em 2020. E uma decisão de primeira instância, né? Eu vou fazer uma sugestão. A gente está falando de inquérito. Eu tenho o costume de orientar esse viés para os meus clientes e fica a critério de vocês aceitarem ou não. Existe um livro que chama 48 Leis do Poder, do Robert Greene. E ele fala, uma das regras da 48 Leis do Poder é: fale menos que o necessário. Quanto mais você falar, maior a oportunidade de falar bobagem. Regra geral, para o cliente eu falo assim: fale menos ou não fale nada. Aqui não é o lugar de você falar. Delegacia não é lugar para ninguém. Com todo respeito à polícia, delegacia não é lugar nem para o advogado e nem para o cliente. Regra geral, você tem que enfrentar todo mundo e a todos ali. Então, fica essa dica aqui. E, meu, muito obrigado. A gente está iniciando aqui mais um ano. Logo, logo faremos um ano de vida desse projeto sensacional. E um beijo no coração de todos. Feliz 2021. Feliz 2021 para todos aí. Foi uma satisfação iniciar essa primeira live aqui com os dois irmãos, Dr. Mário Sérgio, Dr. Mário Oliveira, e estar na presença aqui dos amigos super combativos, aprendendo sempre. Feliz 2021 a todos nós. Feliz 2021, com muito sucesso para todos nós. Feliz 2021 para todos e a toda a nação alviverde, saudações. 4-0 sobre o Corinthians. Não podia perder essa, né? Marcelo tá aí, Marcelo quietinho lá. Boa noite, agradeço pela primeira live ter sido hoje, me safei de acompanhar a metade da tragédia. Espero que a gente possa se reunir com frequência esse ano também, que o projeto continue. E mais uma vez agradeço aos que iniciaram o projeto por me incluir. Muito obrigado. Um grande abraço ao doutor Valdiner, que está nos assistindo aqui, está interagindo aqui na live. Grande doutor Valdiner, lá de Campinas, sempre está conosco. Forte abraço, doutor. Grande abraço, doutor. Deixar um abraço aqui também para todos os demais live espectadores que estiveram conosco hoje. Rosana, que acabou de chegar aqui, mandou um feliz 2021 para nós. Eu quero deixar aqui um feliz 2021 para todos, com vacina, né? E que tenhamos aqui bastante julgamentos incríveis, né?
bastante discussões, porque quanto mais decisões interessantes, mais live teremos aqui. E é um prazer aqui, uma felicidade encontrar aqui todos os meus amigos, Glauber, Mário Sérgio, Neto, a Gabi, o Marcelo, que está triste hoje, mas logo ele continua ficando, logo ele fica mais triste ainda. Chegamos lá. Saudações alviverdes aqui para nossos colegas palmeirenses e bora lá. Até o próximo encontro. Boa noite. Boa noite.